galera, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho com um assunto importantíssimo que é o processo de formação de palavras. Estão preparados? Vamos lá. Primeiro, esse assunto tem a ver com a posição em que o morfema vai ficar ou ele vai se organizar ali para formar uma palavra. Nós temos que entender que há o processo de formação de palavras, né? Com a derivação prefixal, sufixal, derivação parassintética, nós teremos a derivação imprópria e a regressiva. Além dessas, nós temos também a derivação por composição, né? No caso, ela é composta por justaposição ou aglutinação. Anotem, já aproveita para se inscrever no meu canal, já curte aí, galerinha, ativa o sininho, já compartilha com seus amigos, ajuda a professora aí. E vamos que vamos, galera. Vamos lá, pega a caneta e já anota aí as minhas dicas. E lá vamos nós! Bom, vamos começar então pela derivação prefixal. A derivação prefixal é quando você insere algum elemento, algum fragmento que vem antes do radical. Então, por exemplo, um exemplo de derivação prefixal seria assim, ó. A minha irmã é normal, certo? Eu sou a normal. Então, esse a, o in, geralmente também ele é considerado um prefixo, né? Uma derivação prefixal. Subordinada, se eu acrescentar o in, fica insubordinado. Própria, imprópria, acrescentei o in, né? Já ficou outra palavra, né? Já se tornou outra palavra. Lícito, se eu acrescento o i, fica ilícito. Então, o que antes era legal se torna ilegal. Então, o prefixo ele é importantíssimo para isso, né? Então, é uma palavra que tinha um significado outrora e que agora tem um novo significado com a adição aí desse prefixo. Anotado? É o que vem antes. Sufixal, a derivação sufixal, é aquela que vem depois do radical. E ela também é fundamental, todas elas, tá, galera? Poderia ser, anote aí, por favor. Aí, se eu acrescentar, por exemplo, amanhecer, eu acrescentei um prefixo e um sufixo. Nós temos também legal, palavra legal, legalmente. Então, eu acrescentei um mente. São fragmentos que a gente insere depois da palavra. A derivação parassintética, por sua vez, ela já é a junção tanto do prefixo quanto do sufixo, e aí formando uma palavra interessante. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora, amanhecer, né? Eu acrescentei o a e o ecer, e tornei uma nova palavra, que antes o radical é mãe, manha, TH, né? E o a e o ecer ali transformou em parassintética. Então é isso, galera. A derivação parassintética é quando você junta tanto o prefixo quanto o sufixo, formando uma nova palavra, um morfema. Agora a derivação regressiva, galera. A derivação regressiva é o processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. Exemplo: ninguém justificou o atraso, vem do verbo atrasar. O debate foi longo, do verbo debater. Então, assim, ele vai voltar para sua forma primitiva, né? Ela é uma palavra em que vai voltar aí para o verbo no infinitivo, por exemplo. Beleza? Tem vários, né? Impresso, de imprimir. Temos também viagem, de viajar. Então, é um substantivo que vai ali ser formado, né, a partir do verbo que é viajar, né? No caso, viagem, viajar. Beleza? Vamos para a derivação imprópria. A derivação imprópria, ela tem a ver com a classe gramatical. Na verdade, a sua mudança de classe gramatical, tá? Com na mesma forma escrita, tá? Não a fonética, mas a forma escrita. Então, a derivação imprópria, ele vai ser um processo de derivação em que vai ter a mudança da classe gramatical. Então, a palavra-chave vai ser classe gramatical. Então, cuidado, tá? Então, eu vou escrever ali palavras iguais, mas não foneticamente falando igual, ok? Então, por exemplo, o jantar estava ótimo, né? Gosto de jantar. Esse jantar falado no primeiro é o mesmo jantar, é a mesma classe gramatical do segundo? Claro que não, né, galera? Por exemplo, eu jogo muito bem. E o outro exemplo seria, o jogo é ótimo. Ponto, galera, presta atenção, deu pra perceber? Jogo, jogo, jantar, o jantar e jantar. E também um outro exemplo, e não menos importante, assim, ó, se eu coloco
Luiz é o Einstein da sala. Esse Einstein é um substantivo próprio, certo? E agora eu vou falar, Albert Einstein nasceu em XYZ, né? Então, nesse caso, é o Einstein próprio Einstein. Então, houve mudança da classe gramatical, tranquilo? Né? E do sentido também. O Einstein, eu tô falando que ele é inteligente, é um adjetivo, e não um substantivo próprio, que é o próprio Einstein. Beleza? Vamos para o próximo, né, galera? Que é o processo de formação de composição por justaposição e aglutinação. Nós temos que pensar o seguinte, quando a gente fala em processo de composição, a gente está falando de mais de uma palavra. Então, quando a gente for juntar as palavras compostas, ou ela vai perder alguma letra, ou ela vai acrescentar ou não vai alterar em nada. Veja o exemplo, vamos lá. O processo por justaposição. Nesse caso, ele não vai ter perda de elemento algum, galera. Então, presta atenção. Guarda-roupa, guarda mais roupa, guarda-roupa ali com o seu hífen, né? Sanguessuga, acrescentei um S ali, né? O sangue mais suga. É o próximo. Girassol, é gira mais sol. Pé de moleque. Aglutinação, por sua vez, vai ter perda de elementos. Por exemplo, planalto, que é plano mais alto. Peralta, que é perna mais alta. Aguardente, água ardente, né? Então, assim, ele juntou e perdeu algum elemento. Então, esse aí é o processo de formação de palavras por aglutinação, beleza? Agora a gente vai para um interessante aqui. Temos aí, além desses que a gente já falou, da derivação e do processo de formação composta, nós temos o hibridismo. Anota aí. Gente, o hibridismo ele é fundamental porque é a junção de alguns termos externos, né, geralmente grego e latim, para formar uma palavra que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, sociologia vem de sócio mais logia, né, latim e grego. Televisão, árabe mais latim. Isso porque a nossa língua teve influência, né, gente, em relação ao francês, Inglaterra, latim, português de Portugal, enfim. E por isso nós precisamos entender o que é o hibridismo, né? A onomatopeia, por último. A onomatopeia é quando há a imitação de sons naturais ou artificiais. Por exemplo, bem te vi, quero, reco, né? Então, são termos que a gente tem que ter uma atenção especial e entender que faz parte do processo de formação de palavras, beleza? Um grande abraço, já se inscreva no canal e deixa aí o seu like. Um grande abraço. Falou bem ele? Arrasou, bonita. Aplausos.